Ter esperança em Deus, especialmente em tempos de dificuldades, é uma das expressões mais profundas da fé humana. Quando tudo parece estar desmoronando, quando o desespero ameaça consumir a alma, é na esperança em Deus que encontramos uma âncora sólida. Essa esperança, no entanto, não é simplesmente uma fuga das realidades da vida, mas uma maneira profunda e significativa de lidar com elas, confiando que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle. A vida, inevitavelmente, traz desafios. Doenças, perdas, dificuldades financeiras, relacionamentos desfeitos, fracassos e decepções. Cada ser humano, em algum momento, experimenta a dor e o sofrimento que parecem querer sufocar toda a luz da vida. E é precisamente nesses momentos que a esperança em Deus se torna um farol, uma luz que brilha mesmo na escuridão mais profunda. A esperança em Deus não é uma promessa de que as dificuldades desaparecerão ou que os problemas serão magicamente resolvidos, mas sim uma certeza de que, mesmo no meio da tempestade, Deus está presente. Ter esperança em Deus é um ato de coragem. Não é fácil manter a fé quando tudo ao redor parece estar caindo aos pedaços. Quando as orações não são respondidas da maneira que esperamos, quando a dor continua mesmo após inúmeras súplicas, a tentação de desistir pode ser imensa. No entanto, a esperança verdadeira em Deus não depende das circunstâncias imediatas. Ela vai além do que os nossos olhos podem ver e do que nossa mente pode compreender. É uma confiança de que Deus, em sua sabedoria infinita, está trabalhando em nossa vida, mesmo que não possamos ver ou entender o que Ele está fazendo no momento. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que enfrentaram dificuldades inimagináveis, mas que mantiveram sua esperança em Deus. Jó, por exemplo, perdeu tudo o que tinha, sua família, sua saúde, sua riqueza, e, no entanto, ele declarou, ainda que ele me mate, nele esperarei, Jó 13 horas e 15 minutos. Jó não entendia por que estava sofrendo, mas ele escolheu confiar em Deus, mesmo em meio à sua dor. E, no final, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, multiplicado. Mas a verdadeira vitória de Jó não foi a restauração material, mas sim a fé inabalável que ele manteve em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Outro exemplo poderoso é o de Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, mas Abraão e sua esposa Sara eram idosos e não tinham filhos. As circunstâncias pareciam completamente impossíveis. No entanto, Abraão manteve sua fé e esperança em Deus. Ele acreditava que Deus cumpriria suas promessas, independentemente de quão improvável isso pudesse parecer aos olhos humanos. E, no tempo de Deus, Isaque nasceu, e a promessa foi cumprida. A esperança de Abraão não estava baseada na lógica humana, mas na confiança de que Deus é fiel e sempre cumpre o que promete. Essa confiança em Deus, mesmo quando tudo parece contrário, é a essência da verdadeira esperança. Não é uma esperança ingênua ou simplista, mas uma esperança profundamente enraizada na fé de que Deus é bom, que Ele é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Isso não significa que as dificuldades não nos afetem ou que não sintamos dor. Jesus, o próprio Filho de Deus, chorou diante da morte de Lázaro, mostrando que a dor é real e faz parte da experiência humana. No entanto, mesmo em meio à dor, há uma esperança maior que transcende o momento presente. Jesus sabia que a morte de Lázaro não era o fim da história, assim como nós podemos confiar que nossas dificuldades atuais também não são o fim da história que Deus está escrevendo em nossa vida. Ter esperança em Deus em meio às dificuldades também nos lembra que não estamos sozinhos. Deus promete estar conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Em Isaías 43:2, lemos, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa promessa nos lembra que, independentemente da situação que enfrentamos, Deus está conosco. Ele não nos abandona, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e é nele que podemos encontrar descanso para nossas almas atribuladas. Essa presença constante de Deus nos dá força para continuar, mesmo quando nos sentimos fracos. O apóstolo Paulo, que enfrentou inúmeras dificuldades em sua vida, perseguições, prisões, naufrágios, fome, escreveu em Romanos 5:3-5, e não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo compreendia que as tribulações, longe de serem um sinal da ausência de Deus, eram na verdade uma oportunidade para aprofundar a fé e fortalecer a esperança. A esperança que vem de Deus não é uma esperança passageira ou vazia, mas uma esperança firme, que não decepciona, porque está enraizada no amor eterno de Deus. Além disso, ter esperança em Deus não apenas nos fortalece, mas também tem um impacto poderoso nas pessoas ao nosso redor.
Quando vemos alguém enfrentando uma dificuldade com uma confiança serena em Deus, isso nos inspira. A maneira como respondemos às dificuldades pode ser um testemunho poderoso da fé e da bondade de Deus. Quando escolhemos confiar em Deus, mesmo em meio à adversidade, estamos mostrando ao mundo que nossa esperança não está nas coisas temporais desta vida, mas no Deus eterno e imutável. Nosso testemunho pode ser uma luz para aqueles que estão perdidos na escuridão, ajudando-os a encontrar sua própria esperança em Deus. Essa esperança em Deus também nos dá uma perspectiva diferente sobre as dificuldades da vida. Em vez de vê-las como obstáculos intransponíveis, podemos vê-las como oportunidades para crescer em fé e confiança em Deus. Muitas vezes, é nas dificuldades que experimentamos o maior crescimento espiritual. Quando tudo está indo bem, é fácil confiar em nossas próprias forças e habilidades, mas quando enfrentamos dificuldades, somos forçados a nos voltar para Deus e depender dele de uma maneira mais profunda. E é nessa dependência que descobrimos a profundidade do amor e da graça de Deus. A esperança em Deus nos lembra que esta vida não é o fim. As dificuldades que enfrentamos aqui são temporárias. Paulo escreve em 2 Coríntios 4, 17, 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Esta passagem nos lembra que, por mais difíceis que possam ser nossas circunstâncias atuais, elas são temporárias em comparação com a glória eterna que nos espera. Nossa esperança em Deus não está apenas no presente, mas também no futuro, quando estaremos para sempre na presença de Deus, livres de toda dor e sofrimento. Ter esperança em Deus é viver com a convicção de que, mesmo nas circunstâncias no entanto, é importante lembrar que a esperança em Deus não significa inatividade. Ter esperança em Deus não significa que devemos ficar passivamente esperando que Deus resolva todos os nossos problemas. Pelo contrário, a esperança verdadeira em Deus nos move à ação. Ela nos dá a força para continuar lutando, para perseverar, para seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Quando confiamos em Deus, somos capacitados a agir com fé, sabendo que, enquanto fazemos a nossa parte, Deus está fazendo a dele. Assim, ter esperança em Deus em meio às dificuldades é uma jornada contínua. Não é algo que acontece de uma vez só, mas algo que devemos cultivar diariamente. É uma escolha que fazemos, de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos, mesmo quando as coisas não fazem sentido. É uma confiança de que, no final, Deus está no controle e que Ele nos ama com um amor eterno. Essa esperança é um presente de Deus, algo que Ele derrama em nossos corações através do Espírito Santo. E, enquanto mantemos nossa esperança nele, descobrimos que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, podemos encontrar paz, alegria e força para continuar. Porque nossa esperança não está nas circunstâncias, mas no Deus que é fiel e que nunca nos abandona.